Olá, meus amigos e minhas amigas. Sarau 16 conversa agora com o poeta, o escritor, membro da Academia Piauiense de Letras, professor Dilson Lages Monteiro. Dilson Lages Monteiro. Dilson está nos trazendo o seu penúltimo livro, aqui está, que é O Pássaro Amarelo de Sol e o Agasalho do Vento. Ô, Dilson, esse livro, você é um livro infantil e você não é a primeira incursão que você tem na área, né? Você já fez também O Rato da Roupa de Ouro, é isso? O Rato da Roupa de Ouro e Meus Olhinhos de Brinquedo. Também. Tá. Esse eu não conheço. Sim. Esses dois livros juvenis, eu vou usar essa expressão, ou infanto juvenis, como queiram, ou livros para a infância. Sim. Eu acho que mais acertadamente podem ser designados esses livros. Se constituem numa paixão minha, se constituem num dos meus encantos. Eu tenho um projeto literário definido de escrever narrativas para crianças que mantém não apenas o meu interesse vivo em recuperar a infância, que é também a minha infância e memórias da minha infância, mas é uma forma de exercitar o modo como eu escrevo também. A minha escritura de literatura adulta, ela está também, a forma de escrever para adultos, está de alguma forma revestida também no modo como eu escrevo para crianças. A escritura é uma escritura simbólica, é uma escritura que parte de metáforas, uma escritura que procura fazer muitas associações e despertar reflexões de natureza filosófico-existencial, como deve, de fato, fazer a boa literatura. Mas neste livro, Otávio, em relação aos demais, nós temos uma concepção um pouco diferente dos demais. O primeiro foi um conto infantil, O Rato da Roupa de Ouro, foi bem recebido, foi um sucesso, aquela narrativa. E naquele momento, quando eu publiquei aquela narrativa, eu, entrando em contato com a recepção dos leitores, fui questionado se aquela narrativa, o que havia de novo naquela narrativa, porque ela reproduzia muito a estrutura da fábula clássica, ela parecia muito com a fábula clássica. Quando escrevi aquela narrativa, eu acreditei que o narrador que eu estava inserindo ali e o modo como a história era contada, por si só, era suficiente para que, acreditava eu, houvesse inventividade do ponto de vista da linguagem. Eu passei então a me questionar o que eu poderia fazer para publicar textos que fossem mais audaciosos, sem comprometer a capacidade inteligível desse texto, a clareza desse texto para as crianças. Em geral, o texto para crianças não deve ter estruturas sintáticas complexas, mas isso não significa dizer, tem que ter um cuidado com o léxico, mas isso não significa dizer que você vai banalizar a linguagem. Acima de tudo, que a criança, o nível também de exigência da criança é muito grande, né? Exatamente, e a criança gosta de ser desafiada. Então, eu passei o tempo inteiro a me questionar o que eu poderia fazer para assegurar que o texto não perdesse em qualidade, conseguisse chegar às crianças, o que eu poderia fazer para construir uma narrativa lúdica. E eu fiz isso com o poema infantil Meus Olhinhos de Brinquedo, e o mesmo eu estou aqui fazendo com este que é o primeiro volume de uma série de 3. Esse pássaro ele vai voar ainda. Que beleza! Por narrativas. Que beleza. Bom, como a gente sabe, né, um livro, quando você faz um livro para o público infantil, acima de tudo, você tem que caprichar na qualidade,
não só a qualidade literária, mas também a qualidade visual. Ele tem que ser lúdico, ele tem que ser agradável aos olhos da criança, né? Então, você entregou as ilustrações para Juliane Ventura. Não conheço Juliane Ventura. A Juliane é uma artista plástica de Alagoas, e ela tem um trabalho muito consistente, ilustrou outros livros. E quando nós entregamos essas ilustrações para a Juliane, quando a Nova Aliança manteve contato com ela, nós tivemos o cuidado de discutir a concepção do projeto, a concepção gráfica com ela, para que ela criasse, fizesse associações com o texto, de tal maneira que fosse possível encontrar, se nós encontramos metáforas e metonímias em abundância nesse texto, sem comprometer a capacidade de ele chegar à criança, essas metáforas elas deveriam também, essas associações, estar presentes nas imagens. E ela foi muito hábil em construir isso. São muitas as imagens em que você pode fazer associações, como esta aqui, em que nós temos aí o pássaro sendo associado imageticamente ao avião, como a imagem em que nós temos, literalmente, o reflexo dos edifícios sobre o teto dos carros. Então ela foi tendo esse cuidado de elaborar um conjunto grande de associações que faz com que o texto ele seja também um conjunto de associações metafóricas, um conjunto de relações metonímicas, não apenas no plano do texto verbal, mas também do texto não verbal. E por isso Perfeito. A leitura ela acaba sendo fortalecida. Perfeito. Nosso tempo chegando ao fim, Dilson, mas eu achei muito interessante, porque geralmente o diálogo, um pássaro, você o encontra geralmente no mato, né? Na floresta. No caso, você trouxe o seu mato para a selva de pedra, né? E dando uma vida, eu achei muito bonito, achei muito interessante. Eu não li ele todo ainda, mas o meu passar de olhos me deixou uma impressão agradabilíssima. Queria lhe dar os parabéns por isso, acima de tudo, por dedicar um tempo da sua literatura para as crianças, que mais do que nunca a gente precisa fazer. Os pais têm uma responsabilidade muito grande de fazer os seus filhos adquirir o hábito da leitura, ter prazer num livro, menos celular e mais livro. Tá certo, Dilson Lages? Eu agradeço a você pela possibilidade de divulgação da obra aqui no seu programa, que é um panorama das nossas letras, com sucesso entre escritores e entre leitores. E só para fechar aqui a observação sobre o livro, esse livro traz o diálogo entre um pássaro, entre um bem-te-vi e um edifício, e a partir desse diálogo é possível projetar um olhar sobre a vida na cidade. Então, em essência, que se constitui no grande questionamento desse livro. Por que existe? Por que existe o edifício? Por que existe o bem-te-vi? Por que existe a cidade? Muito obrigado. Perfeito. O Pássaro Amarelo de Sol e o Agasalho do Vento, de Dilson Lages Monteiro, livro esse editado pela Nova Aliança. Certamente ele deve ser encontrado, em outros lugares, na livraria Entre Livros. Sarau 16, só para vocês. Sucesso, Dilson Lages. Meus amigos e minhas amigas, infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Sarau 16, que eu juro que é feito com todo carinho só para vocês. Como faço sempre, agradeço a equipe que me ajuda a fazer, começando com o nosso editor, cobrindo as férias do João Paulo, que é o Fernando Rosa. Lá no Switch temos o Guilherme, o próprio Fernando, o John e o Cadu. Agradecer também a Josi Fernandes, que nos colabora. Também
agradecer, um abraço também para Fernando Cerqueira, que é nosso diretor técnico, Jairo Araújo, diretor operacional, a nossa diretora-geral, Cristiane Sequefe, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Temístocles Sampaio Pereira Filho. Obrigado pelo prestígio de sua audiência. É bom demais estar com vocês. E vamos nunca esquecer, amar e preservar nossa Teresina. Um abraço, gente. Tchau, 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 tchau.